Olá, boa noite. Seu Estado, você e 3 senadores. A TV Senado estreia o programa Assunto de Estado, um espaço destinado ao debate de temas que interessam diretamente a você, cidadão. Durante 1h30, a bancada de cada estado da federação estará aqui, ao vivo, em nossos estúdios em Brasília, para debater e responder perguntas dos telespectadores. Este programa está sendo transmitido também ao vivo pela Rádio Senado. Você pode encaminhar seu comentário ou perguntas pelo telefone 0800 61 2211, preenchendo um formulário no site senado.gov.br/alô Senado ou ainda pelo Twitter @TV Senado. Os primeiros convidados do programa são os senadores da bancada de São Paulo. Senadora Marta Suplicy, do PT, foi prefeita da cidade de São Paulo e hoje exerce o seu primeiro mandato como senadora. Bem-vinda, senadora, aos nossos estúdios. Obrigada, Antônia. Boa noite. Obrigada, Armando, também, que também está aqui participando. Eduardo, Aloísio e a você em casa que está nos assistindo. Também boa noite. Senadora Luísio Nunes Ferreira, do PSDB, foi ministro da Justiça no governo Fernando Henrique Cardoso e até abril do ano passado ocupou o cargo de chefe da Casa Civil do governo de São Paulo e também está no primeiro mandato como senador. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Eu que agradeço, um prazer estar aqui na companhia dos meus colegas, Marta e Eduardo Suplicy. Um abraço a vocês, aqueles que estão nos vendo em casa. Obrigado, Antônia, Armando. Senador Eduardo Suplicy, do PT, também tem uma longa trajetória política e é o veterano no Senado, aqui na bancada de São Paulo. Está em seu 4º mandato como senador. Bem-vindo, senador. Obrigada pela presença. Muito obrigado. Quero cumprimentar a Antônia, o Armando e a TV Senado por proporcionar pela primeira vez este diálogo com o Aloísio, com a Marta, os 3 senadores de São Paulo, sobre um assunto de tamanha importância para o Estado de São Paulo, qual seja dos transportes públicos e transportes em geral, que interessa tanto à nossa população. Comigo na mediação do programa, o jornalista Armando Hollenberg, que contribuirá com questões acerca do assunto a ser debatido. Como já adiantou o senador Suplicy, o transporte em todo o estado, né, Armando? Pois então. Bom, São Paulo é um estado onde os problemas têm dimensão gigantesca e, por isso, as soluções viram exemplo para o restante do país. Antes de iniciar o debate, nós vamos mostrar uma visão aproximada do que é a situação do estado de São Paulo, um retrato aproximado também para que todos os telespectadores do país possam igualar as suas informações sobre o estado de São Paulo. Vamos dar uma olhada nesse vídeo que é bem curtinho para a gente mostrar informações sobre o estado de São Paulo, senadores. São Paulo, o estado mais populoso, o mais rico, o mais importante centro financeiro. Um produto interno bruto maior que o de muitos países da América do Sul. Na capital, vivem 11 milhões e 200 mil pessoas. Gente de todas as origens que veio em busca de oportunidade. Modernidade e tradição fazem parte do dia a dia do paulistano. Num país em que 85% dos brasileiros habitam as zonas urbanas, esta cidade é um laboratório que atrai e provoca um debate permanente. Será este o modelo de desenvolvimento que queremos? Assunto de Estado põe em discussão a infraestrutura do transporte. São Paulo possui a mais extensa rede de metrô, integração multimodal, bilhete único, rodízio de veículos, rodoanel e, mesmo assim, os constantes engarrafamentos fazem com que cada pessoa, em média, leve quase 3 horas por dia no trânsito. Quais as alternativas possíveis para superar esses problemas e melhorar a qualidade do transporte, na capital e no estado? Então, todo dia o paulistano sofre no trânsito. Os senhores, a senhora e os senhores, como se colocam diante desse dilema paulista, e não só paulista, mas nesse momento estamos discutindo aqui São Paulo. Senadora Marta. Bem, uma visão que nós temos que ter é do Estado e a outra é da cidade de São Paulo, porque a cidade de São Paulo, como foi dito, tem mais de 11 milhões de habitantes e um tráfego e um planejamento caótico, não tem planejamento. E o Estado de São Paulo também carece de um sistema, de uma política sistêmica de transporte. Eu acho que esse é o grande problema que nós temos no Estado, né? Porque nós temos as rodovias, que hoje são boas,
mas pedagiadas com pedágio altíssimo. Nós temos, e 25% das estradas em São Paulo, das rodovias são pedagiadas, e realmente isso tem pesado até para o desenvolvimento do estado de São Paulo. Depois nós temos as hidrovias, que fora Tietê, muito mal aproveitada, nós não usamos, que é o melhor meio de transporte. Trens também não, que foram privatizados e isso também não caminhou. E, então, no estado de São Paulo, carece os aeroportos na situação difícil que se encontra no momento, com investimento. Está tendo investimento em Guarulhos, investimento em Viracopos, vai estar muito melhor para a Copa, mas tudo muito precário para o tamanho e dimensão que já devia estar. Então, o estado de São Paulo tem esses problemas mencionados. A cidade de São Paulo multiplica por 20 os problemas, e aí nós temos a cidade de São Paulo. Quando fui prefeita, nós pegamos a cidade completamente abandonada, um caos de transporte, né? Nós tínhamos os pirueiros, que eram chamados assim, eram ligados ao narcotráfico, e nós tínhamos as empresas de transporte com ônibus que tinham mais de 10 anos de rodagem. Então, eram caindo aos pedaços, literalmente. E uma briga muito grande, tanto é que eu tive que usar até colete, né, de proteção à bala, de tanta ameaça que tinha para arrumar. Nós conseguimos arrumar. Nós criamos as cooperativas, acabamos com os pirueiros, criamos as vans em cooperativas, criamos o bilhete único, que foi um salto gigantesco. E depois fizemos corredores de ônibus e deixamos 300 quilômetros de corredores planejados, que as duas gestões depois não fizeram. Então, eu acredito que o grande pior da cidade de São Paulo, fora o metrô, que foi muito pouco construído nesses anos todos, de 16 anos de gestões tucanas, né, que começaram em 68 e hoje nós temos 69 quilômetros, e o México começou junto, tem 200. Então, fora ter sido muito pequeno esse investimento em metrô, que é o que é transporte realmente de massa para uma cidade como São Paulo, eles não conseguiram fazer corredor de ônibus. E corredor, ele não é uma coisa que substitua metrô, mas ele dá a largada, e você faz em 1 ano, 2 anos. E o grande impasse é que não fizeram. E ficaram que iam fazer metrô. O metrô foi feito muito pouco, e a cidade está nesse congestionamento gigante. Parte, é verdade, a afluência do brasileiro comprou muito carro, tem mais carro e tal, mas podia estar infinitamente melhor se os corredores de ônibus tivessem sido feitos, assim como os eixos viários, 27 planejados, que também não foram construídos, como não foi construído nenhum terminal. Senador Aloísio. Pois não. Olha, a história do desenvolvimento do estado de São Paulo é intimamente ligada à história dos transportes. São Paulo tem um desenvolvimento econômico mais tardio em relação às outras regiões do país, e ele começa a tomar fôlego quando, no final do século XIX, há uma ligação por trem entre a região de Campinas e o Porto de Santos para o escoamento do café. Aí que São Paulo deslanchou, né? E é a tal ponto que essa identificação é grande que as diferentes regiões do estado até hoje são conhecidas pelos nomes das antigas ferrovias. É a Sorocabana, é a Noroeste, é a Mogiana, é a Araraquarense. As ferrovias hoje, elas não existe mais transporte passageiro, elas foram concessionadas, foram concedidas à iniciativa privada, e os investimentos estão sendo feitos, mas em ritmo muito lento. Há problemas de travessia nas cidades, que reduz a velocidade dos trens, gera problemas de acidente, e, sobretudo, essas ferrovias, para se dirigir ao Porto de Santos, elas têm que passar pelo centro da cidade de São Paulo. Esse é um problema muito grave, não é? Que os trens de carga passam pelo centro de São Paulo e concorrem na utilização dos trilhos com os trens metropolitanos. Há muito tempo que é preciso fazer o ferro-anel, como o governo de São Paulo já fez em grande parte, o rodoanel, o ferro-anel, né? Que custaria relativamente pouco, coisa de 3 bilhões, se você comparar com o chamado trem-bala, que vai custar por baixo 40 bilhões, é nada, né? No entanto, não sai. Nós temos hoje mais de 30 mil quilômetros de estradas pavimentadas, uma rede de 12 mil quilômetros de estradas vicinais, todas elas em excelentes condições, especialmente nos últimos 2 governos, Alckmin e Serra. E o
hoje nós temos o Rodoanel, que alivia bastante o transporte de carga na cidade. O Rodoanel, hoje construído, já tira do centro da cidade o tráfego de 7 das 10 rodovias que demandam a cidade de São Paulo e que vão para o Porto de Santos. Faltam ainda interligar mais 3 rodovias. E isso vai ser feito agora com o término do Rodoanel. O transporte de massa, eu acho que a comparação com o México, Marta, é injusta. Porque, veja bem, o México tem 200 quilômetros de metrô. Metrô e trem metropolitano. São trens... Nós, no estado de São Paulo, o metrô tem hoje 70 quilômetros. Até o final do governo Alckmin deve chegar a 90 quilômetros. Mas nós temos que somar isso os trens metropolitanos. São 350 quilômetros de trens metropolitanos, dos quais uma boa parte, hoje mais de 50 quilômetros, já tem tratamento do metrô. Né? O intervalo de menos de 6 quilômetros, o índice de confiabilidade de mais de 95%. Enfim, a rede de metrô de São Paulo avança como nunca avançou, só com recursos do governo do Estado. Essa é a diferença. Mais de um bi do governo federal. Desculpe, Marta. Desculpe, dinheiro, senadores. Eu estou falando de dinheiro a fundo perdido, como a prefeitura fez agora no governo Kassab, que pôs dinheiro a fundo perdido, como você não pôs, embora tenha prometido. Não, mas o Kassab prometeu por um bi, não pôs ainda, e fundo perdido que você diz que no trem-bala é dádiva, senadores, é exatamente a mesma coisa que quando é para o Rodoanel não é. Mas vamos deixar todos falarem para voltar. Mas é que essa daí... Vamos ouvir o senador Suplicy, desculpa. E aí a gente abre o debate. Isso. Senador Suplicy, por favor. Isso. Então, por gentileza, o senhor conclua e aí É que no metrô de São Paulo, nós não tivemos nenhum tostão do governo federal. Não é que do governo, nunca tivemos. A prefeitura só agora, recentemente, passou a contribuir com o governo federal. Então, a comparação com o México não é uma comparação válida, entendeu? E nós fizemos muita coisa em metrô, inclusive estendendo ao sistema de metrô e de trens metropolitanos o bilhete único que, em boa hora, você criou na prefeitura. Obrigada, senador. Senador Suplicy, por gentileza. No estado de São Paulo, nós temos hoje um conjunto de rodovias que são das melhores do país. O problema com as rodovias em todo o interior do estado de São Paulo e cruzando por todo lado no que diz respeito àquelas de responsabilidade do governo estadual, um custo muito alto de pedágios. Então, é muito importante que se faça uma revisão dos contratos e que, sobretudo, se examine que e são os estudiosos, inclusive do IPEA, como Carlos Campos e outros professores, que dizem que com o tempo, há uma rentabilidade muito significativa que vai aumentando, ainda mais com o extraordinário aumento do número de automóveis, de veículos em todo o estado de São Paulo, que este rendimento, que essa produtividade significativa que permite aos concessionários que têm uma rentabilidade muito significativa, que possam repassar isso e dividir para os usuários. Eu acho que esta é uma diretriz de bom senso. Com respeito às ferrovias que existiram, como mencionou a Luiz e a Marta, em grande número em São Paulo, mas foram com as concessões privadas repassadas, mas agora há como que um enorme interesse em novamente dar importância às ferrovias e, inclusive, à produção de material ferroviário que em São Paulo já foi muito importante e passou a ser novamente importante. Isso é importante para o desenvolvimento industrial, tudo aquilo que se refere a materiais e equipamentos para as ferrovias. E, dentre essas, além daquelas da região metropolitana de São Paulo, que passam a ter enorme importância com o metrô e as linhas da Companhia Paulista da CPTM, mas o importante também, eu acredito e sou favorável, aliás, o governador Geraldo Alckmin também tem se manifestado favoravelmente ao trem-bala, porque, tendo em conta
as dificuldades da aviação aérea, dos aeroportos que estão todos sendo utilizados e graças, inclusive, ao grande progresso que houve no país nos últimos 10 anos e que fez com que uma parcela enorme da população que não usava aviões passaram a utilizar. Então, estão todos os aeroportos da Grande São Paulo com superutilização em relação à sua capacidade. Então, eu considero o investimento no trem-bala, trem de alta velocidade, algo racional, positivo e que vai permitir um desafogamento dos aeroportos e a possibilidade de, inclusive, se ter um progresso muito grande em toda a região do Rio de Janeiro para o Vale do Paraíba, para São Paulo e para Campinas, e, inclusive, os investimentos no trem de alta velocidade nessas áreas permitirá, inclusive, que novos trens de alta velocidade, como de Campinas para Minas Gerais, de Campinas para outras regiões, venham a ser levadas em consideração. Então, eu que verifiquei o trem de alta velocidade, por exemplo, na China, e considero uma coisa fantástica, acho que no Brasil ele será muito bem-vindo e acredito que em tempo relativamente rápido ele vai se pagar. É interessante que os três cada um tem uma visão própria do problema transporte em São Paulo, tanto na cidade quanto no estado, mas tem um ponto de coincidência que é a questão dos trilhos, desde o começo. Então, eu gostaria que nós deixássemos, se possível, a questão trem-bala para o próximo bloco, que a gente deixa um bloco só para ele, se a gente pudesse discutir um pouco, então, essa questão dos trilhos, da questão ferroviária no estado de São Paulo. Aproveitar para aprofundar, neste momento, a questão ferroviária no estado de São Paulo, também na cidade, como transporte de passageiros, obviamente, mas englobando a cidade e o estado. Por gentileza, senadora Marta. Olha, dos trilhos, você está falando também metrô? Está englobando Sim, tudo? Podemos trabalhar também. Olha, da questão do metrô, eu acredito que são 16 anos que o PSDB está em São Paulo. E quando a senadora Luiz colocou que tem trabalhado, que tem feito, que não pode comparar com o México, que é injusto, porque fizeram trem, tudo. Os trens, aliás, estão numa situação muito adversa, né? Não estão em bom estado, tudo mais. Estão lá, foram construídos. Mas trem não substitui o metrô. E em qualquer país do mundo que tenha metrô, os trens também existem paralelamente. O que nós vemos é que não foi uma prioridade, né? Eu sei que é um pouco desagradável falar isso, porque toda eleição se fala a mesma coisa, não investir em metrô. Agora, o que me chama muita atenção são as promessas adiadas. Tem uma das linhas que está há 5 anos agora atrasada. Depois a outra que caiu, teve um buraco que morreram 7 pessoas, atrasou, mas não sei quanto. Os escândalos. É tudo muito complexo no metrô de São Paulo. E isso é o que a população mais precisa, é metrô. Metrô de qualidade. E não teve planejamento. Eu acho que vai ser mais fácil um dia a gente dizer, olha, não teve planejamento. Como vamos daqui para frente? Que o Alckmin vai estar começando agora, tenta agilizar, que está indo um pouco mais rápido. Mas se a gente for pegar 16 anos e ver que na média foi 1,2 km por ano, isso, gente, não dá para dizer que é bom. Não dá, mesmo a gente querendo ter boa vontade. Foi muito mal planejado. E, principalmente, com o boom econômico que o Brasil começou a viver já faz agora alguns anos, e que estava muito óbvio que isso estava começando a acontecer e que o Brasil está crescendo num ritmo acelerado, as pessoas comprando uma política econômica de fazer as pessoas até consumirem, daria para ver o que estava acontecendo. Não só no metrô, como eu volto aos corredores também, que são ônibus. Aí não é trilho, são ônibus. Senadora Luiz Nunes, por gentileza. Bem, eu acho que o metrô merece realmente bastante investimento. Especialmente, Marta, do governo federal, que vem pondo dinheiro no metrô de Curitiba. Vamos falar de metrô, depois a gente fala do Rodoanel. Mas tem posto lá, não pode esquecer. No metrô não pôs. No metrô foi financiamento. Se você acha que BNDES não é porto, tudo não, bem. Não, BNDES você tem que pagar depois. Agora, dinheiro a fundo perdido, como foi para Salvador, como foi prometido agora para Curitiba,
como foi para Fortaleza, dinheiro do Tesouro, não foi. Essa que é a realidade dos fatos. Né? Faz com essa coisa mirabolante, fazer o trem-bala e tal, mas metrô de São Paulo não foi. Nós tivemos uma expansão muito grande do metrô e dos trens metropolitanos. Nós temos hoje 3 linhas de metrô sendo construídas ao mesmo tempo em São Paulo. E linhas boas, estações magníficas. Luiz, posso te dar um exemplo, se você me permite? Posso, claro. Eu fui prefeita de São Paulo, aquela cidade onde tinha um tostão. Ali, nós fizemos, na região da Rebouças, vendemos o espaço aéreo. Aí eu tinha um recurso para investir. Só que o dinheiro de recurso aéreo, você só pode pôr numa determinada localização. Ali eu poderia fazer os túneis ou poderia pôr no metrô. Eu fui falar com o governador Alckmin e falei, eu ponho o dinheiro todinho no metrô, que é mais importante que os túneis. E ele me disse, não tem projeto executivo. Eu tinha um período para fazer, 1 ano, e a cidade daquele jeito, eu pus nos túneis. Mas não tinha. Então, quando eu falo que não foi planejado, Marta, não foi. Nessa época, tinha outras linhas de metrô sendo construídas que tinha projeto executivo, estava em obras, você poderia ter posto. Não, porque é obrigado a pôr no perímetro. Senador, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Mas, veja bem, então, eu acho que o metrô e os trens metropolitanos ganhariam muito, mas muito mesmo, se o governo federal pusesse dinheiro ali no investimento, investisse no metrô, nós merecemos, e São Paulo merece isso, investisse nos trens metropolitanos, ou se não fizer isso, pelo menos fazer o ferro-anel, para tirar os trens de carga do centro de São Paulo. Você daria mais velocidade aos trens metropolitanos, maior conforto aos passageiros e daria uma contribuição enorme à competitividade do Brasil. Não é? Então, eu acho que o que falta hoje, para voltar, o grande gargalo hoje dos trens de carga é o ferro-anel. É o ferro-anel. E no metrô e trens metropolitanos é a continuidade de um programa e de um sistema bem planejado que já está em curso e que propiciou um grau crescente de integração entre metrô, ônibus e trens metropolitanos, que é responsável pelo fato de que há 2 anos atrás, pela primeira vez, o transporte coletivo superou o transporte individual na movimentação das pessoas na Bom, Eu região só queria realmente- lembrar, metropolitana, antes é do isso? senador Suplicy falar, que a primeira vez que se falou em metrô em São Paulo foi em 1927, um projeto apresentado pela Light. Não é? E que em 56, Prestes Maia apresentou um novo projeto, não é? Em que seriam construídos 100 quilômetros em 20 anos. Ou seja, a falta de planejamento existe há muito tempo. E ela, de certa forma, abrangeu muitos governos. Porque de lá até cá... Vamos deixar esse mito de falta de planejamento. A companhia do metrô é uma companhia de gente muito séria, de quadros muito qualificados. E ninguém inventa uma linha de metrô assim, porque vamos fazer a linha de metrô aqui. Não é assim. Não. Essas coisas são... Você tem pesquisa de origem e destino, você tem estudos de longo prazo que são feitos. Quer dizer, o que está sendo feito é o desenvolvimento de um plano de transporte metropolitano que existe há muito tempo, ao qual você põe mais recurso ou menos recurso, mas a ideia de que não tem planejamento é uma ideia francamente absurda. Eu vou aproveitar, Muda o desculpe, itinerário senador, eu vou toda hora, aproveitar Luiz, não pode minutinho. dizer que tem Nós planejamento. temos que fazer um rápido intervalo, então eu vou pedir, o debate a gente já percebeu que vai ser bastante animado do começo ao fim, mas nós temos alguns intervalos que temos de fazer. Então eu vou pedir que o senador Suplicy no próximo bloco vai entrar com a participação dele, está ali, está querendo fazer a sua participação, mas está, a gente percebe, aguardando a hora, e nós também vamos ouvir também os moradores de São Paulo, que nós gravamos algumas entrevistas para saber o que eles pensam sobre o assunto. Então, nós vamos para um rápido intervalo. O telespectador continue participando. Entre em contato pelo Alô Senado 0800 61 2211, pelo formulário no site TV Senado, senado.gov.br/Alô Senado, ou pelo Twitter, @TV Senado. No próximo bloco, nós voltamos com o que pensam os moradores de São Paulo e com a participação também dos nossos telespectadores. Voltamos já.